Ministério Poder do Evangelho. Olá, minha gente, tudo jóia? Paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para mais uma sequência de perguntas e respostas para todo cristão e para todas as pessoas que têm interesse nesse assunto sobre teologia, sobre o estudo da palavra de Deus. Escatologia em geral, né? Tudo bem. E nós estamos aqui com a presença do Pastor Joel. Pastor Joel, além de ser meu pastor, é meu sogro e ele me chamou e a gente está aqui junto para esclarecer dúvidas, a respeito de escatologia. Então é o seguinte, nós vamos falar sobre uma série de coisas que eu acredito que muitos crentes têm dúvida, Uma das coisas vamos levantar assim um título que eu coloquei aqui: a humanidade pós-arrebatamento. A humanidade pós-arrebatamento da igreja, né? Pós-arrebatamento da igreja. Então aqui eu selecionei algumas perguntas até de pessoas que têm dúvidas e a gente vai fazer esse vídeo justamente para ajudar as pessoas, porque nem todas as pessoas têm tido esse ensino, têm aprendido a palavra de Deus como ela é. E nós estamos nessa incumbência aqui de trazer para você esclarecimento. Bom, primeiro de tudo, nós sabemos, Pastor Joel, que após o arrebatamento da igreja, acontece a grande tribulação, Acontece a grande tribulação e é isso aí que muita gente confunde. Os períodos da grande tribulação, aonde a igreja estará nesse momento após ser arrebatada, Então, vamos à primeira pergunta. Primeiro delas, qual é a diferença do céu e a cidade santa, a Nova Jerusalém? A primeira pergunta. Depois a gente vai tecendo isso aí, a gente vai chegando assim, num bom raciocínio para que todo mundo entenda. Pastor Joel. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer ao presbítero Rafael por me dar essa oportunidade. Rafael, a diferença entre céu e a cidade santa, que é muito confundido pelo povo de Deus, por alguns, nem todos, é a questão da nomenclatura. Por exemplo, céu é tudo aquilo que está acima da terra, tudo aquilo que está acima do solo é céu. Por exemplo, se nós temos uma casa de 2 andares, o andar de cima é o céu do andar de baixo. Por exemplo, vamos para uma coisa nossa, física nossa, o céu da boca. Por que nós chamamos céu da boca? Porque está acima, é a parte superior da boca. Então, quando nós lemos céus na terra, aliás, na Bíblia, é a mesma coisa de nós estarmos lendo o céu na astronomia, viu? É o espaço sideral. A Bíblia está falando do espaço sideral. Por que ela fala que nós vamos morar no céu, ou que os anjos estão no céu, ou que os anjos do céu e por aí vai? Porque eles estão no espaço. A cidade santa que vai descer para a terra, ela está no espaço. Então, porque ela está no espaço sideral, nós dizemos que ela está no céu. Deus está no céu, os anjos estão no céu. É simples assim, é questão de nomenclatura. Agora, a cidade propriamente dita, que o Senhor foi preparar e que João fala aqui no Apocalipse, inclusive dá as dimensões e os materiais com os quais ela foi construída, essa cidade, ela é uma cidade física, ela é uma cidade que existe e uma cidade que está no espaço. É uma cidade espacial, ela está no espaço. Então, porque ela está no espaço, nós chamamos de céu. Mas a cidade é física, a cidade é real, a cidade não é apenas o espaço físico. A cidade santa é a cidade santa, não é espiritual, como muita gente diz. Eu já vi alguém dizer que ouro e as pedras preciosas das quais a Bíblia fala que a cidade é composta é apenas uma figura de linguagem porque são coisas espirituais. Nada disso.
A própria Bíblia mostra a dimensão, são 12.000 estádios de altura, de largura e de comprimento. Fala os materiais, as portas, que são 12. Então, a Cidade Santa é a Cidade Santa. Ela é física, porém está no espaço. E a diferença entre céu e Cidade Santa é só nomenclatura. Né? Céu é espaço, tudo que sobe da terra, que está falando. A Bíblia fala das aves do céu. Aqui nós vemos no Apocalipse 21 a Cidade Santa descendo do céu. Quer dizer, ela está descendo do espaço. Ela está vindo do espaço para a terra. E aí começa a confusão. Mas como é que a cidade está no céu e vai descer do céu? Ela vai descer do espaço. Céu aqui é a mesma coisa que espaço. Então, se a gente for para pensar, então a questão do céu, ele é muito abrangente. E muito vago se a gente falasse só céu, né? Porque eu acredito que aí são várias dimensões, né? É a linguagem do apóstolo João. Ele não falou uma linguagem científica, ele usa uma linguagem religiosa, né? Religiosa. Principalmente da época, há 2000 anos atrás. Para que as pessoas de lá entendessem. Não sabia assim, nem o que era astronomia. Logicamente. Então, gente, eu acredito que essa é uma pergunta-chave, porque as pessoas se confundem nisso. Né? Eu sei que a maioria das coisas, igual o Paulo disse, que a gente só conhece em parte. Mas quando a gente estiver lá, a gente vai sabendo um todo, porque nós estaremos no Senhor, estaremos todos juntos. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala que foi até o terceiro céu. Onde ele foi? Ele foi no terceiro andar das camadas atmosféricas. Ele esteve até... Agora, na Cidade Santa, eu acredito que ele não entrou. Como também João não entrou. João narra que foi abaixo do altar. Ele foi abaixo do trono e viu a alma dos mártires. Então, se João tivesse entrado, e Elias também, e Enoque também, na Cidade Santa, que a igreja vai inaugurar, havia uma grande contradição na Bíblia, porque o próprio Jesus disse que ninguém subiu lá, senão que de lá desceu. Agora, então, onde Elias, Enoque e João estão? Em uma dimensão que a Bíblia não explica e a gente também não tem como explicar, porque a Bíblia não fala, ela não nos dá autoridade. Mas no meu pensamento, eu acredito que ele está servindo a Deus em alguma civilização, em alguma dimensão extra celestial, como nós chamamos, né? Extra Cidade Santa, porque lá só os salvos vão inaugurar. Então, pastor, baseado nessa questão de céu, isso aí vai ajudar a gente a explanar melhor o que vem para frente, né? Porque a gente recebeu várias perguntas de várias pessoas e a respeito de escatologia, né? Que é um assunto que muita gente não conhece, ou porque às vezes não foi bem ensinado, né? Ou não teve a oportunidade de ser alguém lhe ensinar, né? Então, assim, vamos dar sequência, baseado em céu, a dimensão céu que o pastor explicou. Eu vou fazer uma pergunta assim, pra gente seguir aquele roteiro, né? Na hora que acontece o arrebatamento, para onde a igreja vai? Rafael, segundo a Bíblia Sagrada, ela vai para a Cidade Santa, o que vulgarmente se chama de céu. Né? Como eu já expliquei, céu é espaço. Então, como a Cidade Santa está no espaço, vamos para o céu, mas nós vamos para a Cidade Santa. E lá na Cidade Santa, quando nós entrarmos pelas portas, por isso a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem direito de entrar na cidade pelas portas, vai haver um período de 7 anos nos quais nós estaremos festejando com o Senhor o que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. A bodas do Cordeiro. Cumpre-se ali o que Jesus Cristo prometeu aos discípulos. Quando ele instituiu a ceia, Santa Ceia, ele disse, não mais tomarei do fruto da vide convosco até que tome novamente no reino de meu Pai. Então nós iremos ceiar literalmente com o Senhor. Isso aí não é espiritual, é literal, é físico. Nós iremos comer pão, iremos tomar vinho. Não sabemos de que espécie, mas sabemos que é infinitamente superior ao que nós temos aqui na Terra, né? As coisas celestes não se comparam com as materiais no bom sentido, porque o Evangelho todo compara as coisas da terra com as coisas do céu.
só que do céu infinitamente superior. Então nós vamos estar na Cidade Santa com o Senhor. A igreja será levada para lá. Arrebatar significa tirar com velocidade ou raptar. A igreja será tirada em alta velocidade. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos nós já estaremos com o Senhor. Que bênção. Então, gente, imagine isso como um plano eterno de Deus, que Deus já tinha traçado tudo isso. Então a igreja arrebatada, ela vai para a cidade céu. Mas vamos assim tecer o que acontece durante todo esse período até chegar na conclusão do seu plano. No mesmo período que a igreja vai estar arrebatada, né, ela vai participar das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o que acontece na grande terra? Tribulação na terra. Explica isso pra gente. E qual também, é o período? voltando um pouquinho atrás, Rafael, nós temos um período aí entre arrebatamento e encontro nas nuvens. Também nós devemos entender que não há país privilegiado para o arrebatamento. Né? Alguém prega isso como se fosse literal. Jesus vem em uma nuvem, em gases desse aí do espaço. Não. Quando a Bíblia fala de nuvem, está falando de forma oculta. Jesus vem de forma oculta. Somente os que vão ser arrebatados é que vão vê-lo quando se encontrarem com ele no espaço. Mas há um intervalo aí, porque Paulo é categórico em dizer que ele virá e trará consigo os galardões. Que fase é essa? Não, ainda não é o tribunal de Cristo. Não é o tribunal. Não, mas a Bíblia diz que ele trará consigo os galardões. Então nós vamos ter uma prévia do que nós vamos receber, porque o tribunal de Cristo vai acontecer já na Cidade Santa, mas isso aí nós vamos deixar para outro vídeo, porque é longo. Então, depois a igreja entra na Cidade Santa pelas portas, vai ter essa festa de 7 anos, que é a inauguração do céu, da Cidade Santa, pela igreja, né? Porque claro que os arcanjos, os anjos, querubins, serafins já a conhecem, né? Muito embora eles habitem também uma outra dimensão, que a religião oculta isso aí do povo, né? Eles habitam uma outra dimensão. Não significa que eles... Nós vemos isso aonde? No livro de Jó. E houve um dia em que os filhos de Deus, a Ebenai Elohim, no original, criaturas de Deus, anjos são criaturas de Deus, vieram à presença dele para uma reunião. Vamos dizer assim, vieram para um prestamento de contas, e Satanás foi no meio deles. Então os anjos, eles habitam dimensões que a Bíblia não nos revela. Conhecem a Cidade Santa, sim. Participam da Cidade Santa, sim. Agora a inauguração é a igreja quem vai fazer. A igreja. É a igreja. E Jesus já foi preparar os lugares. Então, E enquanto isso, aqui na tribulação. terra a grande tribulação, um período de 7 anos. Que segundo o livro de Daniel se divide em 2 etapas. 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio é de paz, de harmonia, de prosperidade. O governo mundial, o governo do anticristo vai enganar todas as nações da terra, inclusive Israel. Israel vai pensar que é o Mashiach, Rapaz, que é o Messias. Israel, imagina. Vai ser enganado. Então, o anticristo nos primeiros 3 anos, ele vai ser o cara. Todo mundo vai se curvar diante dele, porque ele vai resolver o problema da economia, das enfermidades, das doenças. Se ele pegar a fase do Covid-19, ele resolve isso aí de primeira, rapidinho ele resolve. A Bíblia diz que ele tem tanto poder que vai fazer até fogo descer do céu, à vista de todos. Então é um ser híbrido, porque a Bíblia diz que ele não tem afeição natural, ele não gosta nem de homem nem de mulher, né? Que nós podemos imaginar também, Rafael, que poderá ser uma inteligência artificial. Pode ser também. Pode ser. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Vamos deixar a tecnologia para outro vídeo. Então, nesse período da grande tribulação, que se divide em 2 fases, que Daniel fala que é, e o Apocalipse também, 1 tempo, 2 tempos é metade de 1 tempo. Então, 1 tempo valendo 1 ano. Então, 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, mais 2 anos, somando 3 anos. E metade de 1 tempo, 6 meses. Então, 3 anos e meio vai ser uma maravilha. Ele vai conseguir resolver as coisas. Tudo. Ele vai ser adorado por muitos. Inclusive, Rapaz. Israel vai entrar no engodo. Aí, nesse
período, no meio da grande tribulação, os 3 anos e meio, cai um meteoro do céu, que nós sabemos que é um meteoro na nossa linguagem astronômica, né? Mas João chama de absinto. As águas vão ser contaminadas, vai morrer 1/3 dos habitantes do mar, da terra, e a terra será destruída 1/3. Aí no meio da grande tribulação, dentro do período de 7 anos, que se divide em 3 anos e meio cada fase, aí cai esse absinto. Seria um meteoro, vamos dizer assim? Meteoro, que a Bíblia chama de absinto. Aí destrói 1/3 parte da terra, e tanto os judeus, israelitas, como as demais nações da terra vão recorrer ao anticristo para que ele solucione o problema. Aí ele vai se encontrar totalmente impotente. É aí que ele não vai conseguir. Aí é quando Israel descobre que foi enganado. Porque o Messias é divino, é criador. Ele tem o domínio da natureza. O anticristo não. Ele vai se achar impotente, não vai resolver, aí começa a perseguição contra Israel, porque Israel vai contaminar, vai se opor ao governo do anticristo, que todo mundo estava gostando, né? Aí todo mundo vai se voltar contra Israel. Aí é que acontece aí que acontece o sufoco assim, de Israel. o terror mesmo O terror de Israel. das pessoas. Aí as pessoas todas vão sofrer, porque aí o anticristo, pela Bíblia, a gente observa que o anticristo ele vai ter um declínio. Ele tem um declínio. Alguém até diz que ele morre e depois ressuscita. Não, ele vai morrer no sentido do governo dele ter um declínio. Só que depois ele ganha força, aí sim, aí ele vai mostrar que ele veio. Ele vai mostrar, ele vai pôr as unhas de fora, aí vai massacrar os moradores da terra. Aí sim, aí é a grande tribulação propriamente dita. Que o próprio Jesus diz que se esses dias não fossem abreviados, bem poucas almas se salvariam. Se bem que ele está falando isso com relação à destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã, mas isso tem duplo sentido. Ele está se referindo àquela época e se referindo também a esse período. Tribulação. Entendeu? Sim, sim. Vamos à frente. Então, nesse período, a igreja estará nas bodas do Cordeiro e as pessoas aqui na terra sofrendo. Penando. Basicamente isso. Então vamos para o período, depois que acaba isso tudo, né? Aí Jesus desce, que vai ser para implantar o reinado milenial. A igreja desce junto também. Como que acontece isso? O período da grande tribulação acontecendo aqui embaixo, está acontecendo a boda do Cordeiro lá em cima, né? Sim. 7 anos, como eu já falei, de festa lá no céu, quando nós vamos participar da ceia com Cristo. Literalmente. Ele falou aos discípulos: não participarei de novo com vocês, não tomarei de novo com vocês do fruto da vide, até aquele dia que eu tomarei no reino de meu Pai. Sabemos que é superior ao da terra, mas isso aí vai ser literalmente. Aí, enquanto a igreja estiver lá em cima no banquete com o Senhor, a terra estará aqui no período da grande tribulação. Que eu já expliquei que no meio vai acontecer aquela queda do meteoro e tal. Então nós vamos adiante. Aí depois desse período, quando Israel estiver encurralado aqui na terra, ele ora. Ele vai clamar ao Senhor por socorro, por misericórdia. Aí o Senhor Jesus desce. Ele desce e traz a igreja com ele. É aí que vai começar o período do reinado milenial. Ele vai descer no Monte das Oliveiras, porque quando ele subiu, foi assunto aos céus, aqueles varões que estavam lá vestidos de branco, e os discípulos olhando para cima, e eles disseram: varões galileus, por que estáis a olhar para cima? Este Cristo, este Jesus, que de entre vós foi assunto aos céus, da mesma forma como vocês viram ele ir, ele haverá de vir. Então Israel estará encurralado. Isso é um assunto muito longo, nós vamos abreviar, e o Senhor vai descer para o livramento deles. Vai pisar no Monte das Oliveiras, ele se parte em dois, uma banda para o oriente, outra para o ocidente, dando caminho para as tropas, para o exército de Israel escapar. Ali se cumpre Isaías 63. Quem é este que vem de Edom como se fosse para Boza? E ele responde lá do vale: sou eu, que sou poderoso em palavras e posso salvar. Que manchas são essas em tuas vestes? Ele diz: eu sozinho pisei o lagar,
E no furor da minha ira não houve um. Ali é que todas as pisasse nações que vão estar Todas as encurralando nações da terra Israel. que estiverem encurralando Israel vão ser destruídas pelo sopro da boca de Jesus e pelo resplendor da glória dele. Parece que eu estou vendo tanque de guerra sendo Rapaz. fulminado e mísseis sendo explodidos e Parecendo filme de Hollywood. gente e repórteres Coisa do terrível. mundo inteiro filmando tudo aquilo, porque a Bíblia diz que naquele dia, quando ele vier, todos os olhos verão. Rapaz. Todos. Então ali Vai ser, acabou vai esse... ser transmitida via satélite para o mundo inteiro, né, Rafa? Todos vão com ver. certeza. Aí ele vem para o reinado milenial. Tecnologia muito mais avançada nessa época. Aí se você quiser perguntar alguma coisa sobre o reinado milenial, Então, depois ali do vale, né, onde o povo de Israel é socorrido, aí acaba esse período e começa um novo, sim, que é o reinado milenial. Sim, como eu estava falando aí, Até vou aproveitar o seguinte. o Monte Olival se parte da saída e livramento para Israel, cumpre-se o que está em Isaías 63, quem é este que vem de bolsa, como se fosse para Edom? Aí ele vai responder, sou eu que sou poderoso em palavras e posso salvar. Vão perguntar aqui, manchas são essas nas tuas vestes? Ele vai dizer, eu sozinho pisei o lagar e no furor da minha ira não houve quem pisasse comigo. Israel vai perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Ele vai dizer, são as feridas com as quais eu fui ferido na casa de meus amigos. Eles vão reconhecer que é o Messias que eles abandonaram. E aí é implantado o reinado milenial. Aí o Senhor entra, vai ser adorado depois que ele eliminar os inimigos de Israel, ele vai ser adorado no templo. O sacrifício, segundo Daniel, volta ao templo e ele então vai reinar 1000 anos aqui na terra. Aí eu vou aproveitar a pergunta Literal. que uma pessoa fez a pergunta. Se o reinado milenial, ele é na terra ou no céu? E aí eu coloco até mais. Físico ou espiritual? Físico ou espiritual? Bom, quando Jesus vier, quando ele vir para o reinado milenial, ele vem para a terra, tá? Literalmente para a terra O mesmo. anticristo está na terra, ele vai eliminar o anticristo na terra. Implanta o reino milenial na terra, isso é literal. Israel rejeitou a Cristo na primeira vinda dele porque ele veio como um rei espiritual. Sim. E eles queriam um rei político. Então agora Jesus virá como um rei político, ele virá para Israel. A igreja virá com ele, nós viremos com ele, mas será um reinado para Israel. Ele vai reinar sobre o mundo todo, porém de lá de Israel, de lá de Jerusalém. E os que forem arrebatados vão estar junto com Vão ele. estar junto com ele, nós desceremos com ele. Então vai ser 1000 anos de paz. 1000 anos de paz, Jesus 1000 anos de prosperidade. literalmente dando Literalmente dirigindo todo o planeta. E nós reinaremos com ele. junto com ele. Não sei qual estado eu vou ser governador. Ou presidente de uma nação, mas a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. E o diabo? E será preso por 1000 anos. E o próprio Jesus Cristo disse que quando ele vier nessa época, os discípulos vão sentar em 12 tronos. Aliás, os apóstolos sentarão em 12 tronos, quer dizer, eles vão dirigir as tribos de Israel. Mas a igreja estará reinando com o Senhor. Aí, com relação ao diabo, nós temos aqui capítulo 20 de Apocalipse. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, para Jesus descer, primeiro o arcanjo Miguel vem, prende Satanás no abismo. Quando nós falamos em abismo, nós temos que entender a linguagem bíblica. Ela não está falando de linguagem científica, ela está falando de linguagem religiosa, principalmente naquela época tão distante, que os discípulos ou apóstolos não entenderiam nada se ele falasse na nossa linguagem científica de hoje, não. mas ele estará preso dentro de uma grande força, vamos dizer assim, um campo eletromagnético, onde ele não vai ter força para sair, né? Quem sabe dentro de um buraco negro. Lá que dimensão, Dentro de um né? buraco negro, né? Mas o buraco negro talvez até ele fosse desfeito, porque nem a luz penetra lá. Então Né? aconteceu. Mas uma coisa, é um mistério, é um segredo de Deus. Mas uma força superior a dele vai mantê-lo imobilizado para que haja paz e não haja perturbação na terra. Até porque o nosso Criador vai estar aqui, reinando. Aí acabou conosco. os 1000 anos, o que acontece? Terminou os 1000 anos,
Aí a Bíblia Sagrada mostra um período em que Satanás será solto novamente. Ele vai sair do abismo, vai tentar novamente os moradores da terra por um espaço curto de tempo, que a Bíblia fala. Esse espaço curto nós não temos a mínima ideia, porque o tempo de Deus não é o tempo do homem, né? Mas é por um espaço curto. Ele vai tentar novamente os moradores da terra. Aí depois disso a Bíblia já nos revela o trono branco. Ah, sim. O juiz final. O juiz final. Quando ele vai julgar todos os vivos que estiverem vivos na época e todos os mortos de Adão até o presente momento. Nós observamos ali que no final da grande tribulação há uma ressurreição. Aqueles que foram martirizados na grande tribulação ressuscitam e entram para o reinado milenial e reinam com o Senhor 1000 anos. Tá? E tem a primeira ressurreição, que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição, ela se divide também em duas fases. Antes da grande tribulação e a que vai acontecer, segundo o Apocalipse, no final da grande tribulação. Como também o arrebatamento se divide em duas fases, que nós chamamos na teologia, a primeira fase chama-se esplendor da sua glória. E a segunda fase, manifestação do seu reino. Quer dizer, ele vai manifestar o reino milenial e todos os olhos verão. Todos os olhos verão. Todos os olhos verão. Então, aí vai para o juízo final. Juízo final. Depois do juízo final, que vai acontecer num espaço de tempo que nós não podemos imaginar, e num espaço físico também que nós não podemos imaginar, porque nesse período a Terra e a nossa atmosfera, quando a Bíblia diz a terra e o céu passarem e já não mais existe nem o mar, ela está falando que a nossa atmosfera, juntamente com o nosso planeta, vão ser reestruturados novamente, vai passar por um processo de transformação, vai ser purificado pelo fogo, vai ser queimado. Por exemplo, falar que vai destruir o planeta não significa que vai acabar com a massa do planeta. Porque, por exemplo, o mundo foi destruído naquele tempo do dilúvio por água, mas o sistema físico continuou. Morreram as pessoas, o mundo demográfico, mas o mundo geográfico continuou. Então vai ser destruído tudo e a Terra vai ser purificada. E também a nossa atmosfera, que está hoje poluída, corrompida, também será restaurada para dar condição plena de vida para os seres humanos que vão continuar na Terra. Aqueles que passaram pelo juízo final. Passaram pelo juízo final, os salvos. Quando a Bíblia diz: e os mansos herdarão a terra, está dizendo que os salvos, esse manso no original significa os salvos. Os salvos herdarão a terra e morarão nela eternamente. Parece uma coisa tão simples, mas... Muito simples. Tem muita gente que confunde isso aí. Questão do salvo nesse aspecto, e para quem vai morar na Nova Jerusalém. Porque na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, vão morar aqueles que tiverem méritos. O salmista pergunta: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem morará nos teus páramos celestes ou no teu tabernáculo? Aí ele mesmo responde, inspirado pelo Espírito Santo, e diz: aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não fala enganosamente e nem entrega sua alma à vaidade. Então, morar dentro da Cidade Santa é para aqueles que são 100% puros. Aí você pergunta: mas ninguém consegue, pastor, como é que... Mas para isso existe o sangue de Jesus Cristo para nos purificar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então basta nós querermos. Claro que nós temos muitas falhas, mas nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Para isso, nós constituímos ele como nosso advogado. Então aquilo que falta em nós, o Senhor compensa com a grande bondade e misericórdia dele, para os que aceitaram a ele como Salvador e estão firmes na fé e aguardando a sua vinda. E vale muito a pena, viu, minha gente? Porque... assim, agora os mansos, ser arrebatado mesmo e passar por tudo são isso. Todos aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, todos aqueles que têm vontade de morar com Ele, mas que de uma certa forma tem algum ponto que não os permite, sabe? Tem alguma coisa que os impede de subir. Talvez estejam desapercebidos, como na época do dilúvio. Né? Eles não se aperceberam. Se tivessem apercebido, tinham se consertado e tinham entrado na arca. Esses também que vão ficar, se tiverem se apercebido e se preparado, corrigido alguma
falha, subiriam também, mas vão estar aí na displicência, vão ficar. Mas o Senhor Jesus Cristo, pela sua grande bondade, tem uma palavra empenhada. Ele disse: em verdade vos digo que nenhum daqueles que vem a mim eu lançarei fora. Lançar fora significa lançar no lago de fogo. Entendeu? Então essas pessoas, elas não vão ser arrebatadas, mas não significa que vão para o inferno. Vão ser lançadas, né? Vão ser lançadas no lago de fogo. Tá? Então elas vão receber o que? A terra por herança. Porque a Bíblia fala, João diz aqui, ó, capítulo 21, versículo 1: e vi um novo céu e uma nova terra, isto é, uma nova atmosfera, um novo espaço, com condição habitável, e uma nova terra, porque ela vai ser restaurada, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então aqui é que está o quebra-cabeça para muitos crentes. Como é que a cidade desce do céu? Se nós vamos morar no céu. Eles perguntam, nós vamos morar no céu ou vamos morar na cidade? Claro, morar na cidade, morar no céu, porque o céu, né, está compondo, está abrigando a cidade. A cidade está no céu, o céu é o espaço. Por exemplo, se nós formos para o literal, nós estamos no céu também, porque a terra não está no espaço, não está no espaço sideral, Sim. não está solta no espaço. Então a terra está no espaço, a terra está no céu. Nós estamos na terra, estamos no céu. Ao mesmo tempo, é só questão de nomenclatura que as pessoas confundem. Mas como é que uma cidade vai descer do céu? Porque eles confundem céu com cidade, céu com planeta. Tá entendendo? Quando a Bíblia é clara em falar sobre... Foi aquilo que a gente falou no começo do vídeo. No começo, aves do céu, anjos do céu, astros do céu, cidade descendo do céu, quer dizer, céu é espaço. Então a Nova Jerusalém desce do espaço, depois da terra purificada. Claro que ela não vem para uma terra impura, que a Bíblia diz que nela não entra coisa alguma impura. Tá tudo novo folha. Ela desce para a terra, vai ser implantada aqui na terra. Nós vamos habitar dentro dela, nós não precisamos dessa energia elétrica comum, física que a gente usa, tecnológica que a gente usa, porque a Bíblia diz que não precisaremos nem de sol nem de luzeiro. Quer dizer, o rosto, a presença, a essência, a grandeza do próprio Deus, nós não sabemos que forma essa tecnologia que ele vai usar, só entendemos porque o apóstolo falou na linguagem dele, iluminará toda a cidade. E acredito que não só a cidade, mas todo o planeta Terra, né? Então, será literal, será que na Terra, os salvos que não foram arrebatados, mas que não foram lançados na condenação eterna, esses habitarão a terra. E a Bíblia até diz que eles trabalharão para o ornamento da cidade, que eles vão pagar imposto para a cidade, para o ornamento da cidade, para a manutenção do governo, né? Do governo teocrático. Aí é o governo teocrático, é Deus governando entre os terráqueos. Rapaz, bênção mesmo. Então nós vamos habitar na cidade santa com o Senhor, a igreja arrebatada, aqueles que também fizeram parte da ressurreição quando Jesus Cristo deu o brado do Calvário, que muitos foram ressuscitados e foram vistos andando em Jerusalém. Eu acredito que eles vão vir nesse tempo com o corpo glorificado, porque segundo a tradição judaica, alguns deles até casaram, constituíram família daqueles que ressuscitaram e foram contemporâneos de tantos e tantos daquela época que escreveram sobre eles. Mas com certeza eles morreram de novo, morreram depois, mas vão ressuscitar e farão parte conosco desses que vão morar na Cidade Santa, porque eles foram salvos por antecipação. Jesus ainda não tinha vindo derramar o sangue por eles, mas eles creram que o Messias haveriam de vir e dormiram, morreram nessa esperança. Por isso Jesus foi lá e tirou eles de lá. Bênção. Então, gente, meus irmãos, eu acredito que foi alguma isso, dúvida né? foi sanada, né? É, se tiver alguma pergunta para fazer depois, porque se a gente fosse falar isso daqui, isso é né? muito profundo. Hoje é domingo, a gente precisa ir para a igreja. Nós ficaríamos aqui o resto da noite comentando sobre isso. Agora, para tirar dúvida de alguém que tem muita dificuldade em entender isso aí, a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, que tem 12 mil estádios, né? De largura, de comprimento e de altura, descendo para o espaço. Mas nós não vamos morar no céu.
E por que a Cidade Santa vem para cá? Céu é uma figura de linguagem bíblica da época dos apóstolos, de 2.000 anos atrás. Talvez eles não tivessem o que nós temos hoje, o estudo astronômico, geológico e geográfico também, né? Que a Bíblia está cheia de geologia. A Bíblia tem até física quântica. Né? Depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Vamos sim. Elias era um especialista em física quântica. Tem até a teoria das cordas de... Não é? Rapaz, tem gente que vai gostar disso aí, Einstein. Tem até a lei da dualidade de Einstein. Um átomo lá do outro lado da galáxia, um átomo aqui, você mexe num elétron aqui, outro se modifica lá. Aí Jesus disse assim: não maltrateis um desses pequeninos, porque os seus anjos assistem diante do meu Pai. Lei da dualidade de Einstein. A Bíblia está cheia de ciência, por isso que eu amo a Bíblia. Gente, então, obrigado, pastor Joel. E a gente vai fazendo outros vídeos e... Valeu. Nos comentários mesmo, porque a gente vai postar... Rafael, para quem não sabe, é meu genro, casado com a minha filha há 14 anos. Gosto demais, para mim é mais do que um filho. E é presbítero da igreja da qual nós participamos, que eu sou, pela misericórdia de Deus, o pastor. Ele é presbítero, é músico, é produtor musical, rapaz muito inteligente, e nós estamos juntos aí nos Obrigado, vídeos. pastor. Então, gente, nós estaremos postando esse vídeo nas redes sociais, né, YouTube, Facebook, e você compartilha, curte, né, compartilha com seus amigos, seus irmãos, pra gente propagar isso, conhecimento para as pessoas, para que elas possam estar inteiradas disso, na questão da palavra de Deus, de tudo que acontece, o plano de Deus para nossas vidas. Beleza? A paz do Senhor, muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, fiquem com Deus, um beijo em todos.